É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, início de semana, hoje 17 de dezembro. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Sarah Callen. Logo mais estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem que também nós ministramos em nosso templo, intitulada O Cristão no Presente Século. Como ele deve se comportar? Como o cristão deve se manter e testemunhar diante de um mundo tão controverso? Porque nós cristãos evangélicos estamos na contramão de um mundo controverso e nós temos realmente que dar testemunho diante de tantas situações em que nós nos deparamos. Assim como nos dias de Ló, a Bíblia diz que ele estava lá e a cidade de Sodoma e Gomorra pervertida, corrompida, muita devassidão, muita depravação, muita imoralidade, muita corrupção, mas ele manteve-se incólume. É isso que nós vamos ouvir dentro de instantes. Antes, porém, eu quero lembrar mais uma vez aos nossos estimados telespectadores a nossa cantata natalina. No dia 25 de dezembro, nós estaremos realizando mais uma edição da nossa cantata
e temos muita surpresa para as crianças, inclusive. Não percam, anote já em sua agenda para que você esteja ali presente conosco, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Dia 25 de dezembro, você não pode ficar de fora, prestigie e participe da nossa cantata natalina. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com a primeira parte desta mensagem, o cristão no presente século. Nesta oportunidade, agradecer aos nossos amigos telespectadores que nos assistem todas as manhãs, na TV Maior, canal 11, na TV Master, TV a cabo, canal 20, e também você que nos assiste no YouTube. Eu tenho recebido telefonemas, tenho recebido mensagens que têm sido postadas, agradecendo a Deus pelo espaço que nós estamos alcançando hoje na mídia. E nesta oportunidade eu quero aqui agradecer não apenas aos que estão aqui presentes, mas os que nos assistem em casa. Alguns estão trabalhando, mas estão ligados conosco. E eu quero agradecer a todos vocês que têm estado conosco todos os dias. Esta semana eu estava na Feira Central e uma senhora que vende goma, ela disse: pastor, eu estou todos os dias lhe assistindo. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela teleaudiência. Deus os abençoe grandissimamente. A nossa mensagem nesta oportunidade terá um tema: o testemunho do cristão no presente século. Vamos dizer comigo? O testemunho do cristão no presente século. Outra vez, o testemunho do cristão no presente século. Baseados nesse texto que eu vou ler para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, há uma tradução com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nessa passagem que vocês acabaram de ouvir, que nós lemos, o apóstolo São Paulo faz uma alusão ao sistema do Antigo Testamento, da antiga lei, quanto aos sacrifícios de animais no Velho Testamento. Pois todos os animais que eram sacrificados, os cordeiros, as aves, depois que eram imolados, eram esquartejados, e havia o sacrifício de animais que eram colocados em cima de um altar para ser queimado. Aquele sangue que era derramado simbolizava o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que um dia haveria de ser imolado. E aquela carne era sacrificada, era assada, se tornava como se fosse uma carne de sol assada. Tudo isso simbolizando o sacrifício de Jesus. Faço agora lembrar a todos vocês o primeiro sacrifício que está lá no livro de Gênesis, quando dois irmãos, Caim e Abel, ofereceram ambos ofertas ao Senhor. Caim ofereceu o melhor do fruto, da lavoura, da agricultura, do que ele havia colhido, dos frutos, enquanto que Abel ofereceu o melhor das suas ovelhas, o melhor que ele tinha das suas ovelhas, sacrificou e ofereceu em sacrifício. E a Bíblia diz que o sacrifício daquela ovelha que Abel ofereceu ao Senhor foi recebido com agrado, suave às narinas, como bálsamo agradável aos seus olhos. Porém, isso criou no coração de Caim um certo ciúme, uma certa inveja. E ele, por causa dessa rejeição da sua oferta, porque não havia sacrifício nenhum, senão somente o de Abel, ele ficou
com inveja no seu coração e propôs do seu coração tirar a vida do seu irmão. E aí nós vemos o primeiro homicídio, o primeiro crime que está registrado no início do livro de Gênesis. Então vocês observem que essa era a maneira, essa era a forma como se oferecia sacrifício de animais, de cordeiros sacrificados. E aí nós vemos lá na frente Abraão subindo ao monte para oferecer o sacrifício não de um cordeiro, não de um animal, mas do seu próprio filho, o único que ele tinha, Isaque. Conhecemos a história, sabemos da história. Quando este moço subiu com seu pai ao monte Moriá, que hoje está aquela mesquita de Omar, na esplanada do templo, e Abraão já estava com a faca em punho para desfecho final, o golpe fatal da vida do seu próprio filho, único que ele tinha. Deus lhes disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E Deus providenciou um cordeiro, de sorte que ali nós vemos a cena do Calvário explícita e explicada de forma simbólica, alegórica. Abraão representando Deus simbolicamente e Isaque representando Jesus. Esta era a forma como no Antigo Testamento era sacrificado animais, cordeiros, simbolicamente falando, representando Jesus. E na figura de Abraão e Isaque ali está como que a xerox, a fotografia, aquilo que mais tarde seria consumado lá no Calvário. A Bíblia também nos diz, conforme encontramos lá no livro de 1 Samuel, quando Deus rejeitou a oferta e também o ato de desobediência, de insubordinação do rei Saul, Deus chegou para este, através de Samuel, e disse: olha, Deus não está interessado apenas em sacrifícios de animais, porque importa antes obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios de animais. Isso nós encontramos lá no livro de 1 Samuel, logo no início, no capítulo 15, versos 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião, a desobediência, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. No momento e no ato de desobediência, Deus mandou esta mensagem para o rei Saul. Ou seja, ele quer que nós nos ofereçamos, não através de atos penitentes, não através de sacrifícios de animais, até porque hoje não é preciso mais, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Mas ele quer que nós lhe ofereçamos a nossa própria vida, em forma de adoração. Ele quer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito como sacrifício vivo. É isso que diz aqui na carta de Paulo aos Romanos. Não é preciso oferecer mais sacrifício de animais, pois o Cordeiro de Deus já foi oferecido, conforme celebramos através da ceia agora há poucos instantes. Ele espera, portanto, que as nossas mentes e o nosso coração sejam consagrados unicamente a Ele, em obediência, em submissão à sua palavra, em honrá-lo. É isso que Ele quer e espera de cada um de nós. E aqui Paulo nos admoesta nos versos 1 e 2, conforme lemos: para que isso ocorra, nós não podemos nos conformar com o presente século, ou com este mundo, conforme lemos em algumas traduções. E nesta noite, ou nesse momento, eu quero destacar
8 fortes e grandes atrativos, geradores ou catalisadores de influências para o cristão perverter-se, desobedecer a Deus, desobedecer a sua palavra, entristecer o Espírito Santo de Deus e trazer dissabores, tristeza, amargura, e nos levar a pecarmos contra Deus, contra a sua palavra, conforme dissemos, inclusive vindo até a perverter-se ou mundanizar-se, vindo assim desperdiçar a oportunidade de testemunhar quanto à sua vida cristã. Isso está acontecendo, tem acontecido e continuará acontecendo ou ocorrendo. Não é coisa apenas do século 21, não é coisa dos tempos finais, mas desde o início da era cristã. Aliás, Paulo escreveu isso aqui há 2000 anos atrás, quando ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, tão válida para os dias do apóstolo Paulo, quanto é para os nossos dias. Não há diferença de época, não há diferença de tempo, não há diferença de situação. O que Paulo escreveu para aqueles dias era exatamente o que naquela época, por causa do Império Romano, os cristãos sofriam, como nós vivemos hoje em pleno século 21, porquanto não há diferença. E eu vou falar sobre essas 8 influências ou catalisadores, podemos assim dizer, que levam muitos cristãos a deixarem e desperdiçarem a grande, excelente, extraordinária oportunidade de testemunhar a sua posição, sua condição de cristão. E eu quero começar pelo primeiro catalisador, é o narcisismo. E o que é o narcisismo, pastor? O narcisismo é o amor excessivo a si mesmo. Por isso o nome narcisista. Ou seja, o homem está vivendo e sempre pensou em viver de tal maneira que ele tem muito amor próprio, mais do que o normal ele poderia exercer ou ter quanto à sua vida. Ele se torna egocêntrico, ele se torna o centro das atrações, ele se torna o centro das emoções, ele se sente aquela pessoa importante em que os outros vivam em torno de si. Isso entra em choque quanto ao testemunho do cristão, quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí eu lembro a história de um moço que está lá em Lucas 18 a 23, um moço rico, chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sendo sabedor e conhecedor do que estava no seu interior, no seu coração, disse: venda tudo que você tem, distribui com os pobres, depois vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. E diz o texto sagrado que esse moço, por ser dono de muitas riquezas, de muitos bens materiais, por ter amor próprio por tudo que tinha e possuía, porque aquilo era o rei na barriga, como a gente costuma dizer que ele tinha, ele saiu triste e cabisbaixo, por ser dono de muitas propriedades. Ora, amigos, quem deixa o narcisismo tomar conta do seu coração, cai nesta esparrela, cai nessa fraqueza, conforme o Salmo 52, versículo 7, nos admoesta. O salmista nos diz: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Aqui a razão daqueles que
desperdiçam a oportunidade de testemunhar a sua vida cristã por causa do narcisismo. Esse é um grande inimigo e atrativo que tem levado muitos cristãos a desperdiçarem essa oportunidade, conforme o tema da nossa mensagem. Mas vamos ao segundo. O segundo é o materialismo. O que é o materialismo? É a atitude de quem se volta unicamente para para as coisas e os bens materiais. Alguém já disse que o materialismo é a doutrina que considera todos os fenômenos como produtos de condições concretas materiais. Lembra-se de Jesus quando foi tentá-lo lá no deserto? O diabo chegou para ele e disse: olha, se prostrado me adorares, dar-te-ei todas as riquezas, todos os reinos deste mundo. Ao que Jesus respondeu: só ao Senhor adorarás, e só a Ele renderás culto. Há pessoas que estão sendo tentadas hoje por causa do materialismo, por causa da ganância, por causa da usura. Hoje mesmo nós vemos quantos empresários neste país, homens riquíssimos, que não precisavam roubar a nação, porque eles já tinham riqueza demais, e o suficiente para que eles morressem e usufruíssem os seus filhos, netos, bisnetos, mas eles acharam pouco, e roubaram a nossa nação, e muitos deles hoje estão presos, para a vergonha deles e da sua família. O materialismo é uma das armas que tem levado muitos cristãos a desperdiçarem a oportunidade de testemunharem neste século presente. O salmista nos diz que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Mas há muitos que estão sendo tentados nesta área. Um outro viés também que nós podemos destacar como catalisador, que tem levado muitos a desperdiçarem a oportunidade de testemunhar, é o comunismo. O comunismo, sim, tão propagado, tão divulgado agora nessa época das eleições do primeiro e do segundo turno. E o que é o comunismo? É um sistema social, político e econômico baseado na propriedade comum dos meios de produção e na eliminação da luta entre as classes sociais. Muito em voga, digo e repito, nesse período antes do primeiro e do segundo turno destas eleições para presidente e demais autoridades governamentais deste país. Defendido por muitos simpatizantes defensores da esquerda, levando inclusive muitos cristãos e até pastores a vestirem essa camisa, julgando que hoje seria a solução para este país. Vocês devem estar vendo que países europeus como a Rússia, como a Tchecoslováquia, como a Alemanha, como aqui na América Latina, a Cuba, o país de Cuba, como a Venezuela, que se nós não tivermos cuidado, poderemos nos encontrar numa situação idêntica, semelhante ou pior do que o que está acontecendo hoje na Venezuela. O comunismo, propagado e defendido por muitos, não é a solução para nenhum país, para nenhuma nação e para ninguém que tenha juízo. Quantos que estão desperdiçando a oportunidade de testemunhar neste século presente a mensagem do Evangelho, que transforma, que regenera, que liberta sem precisar de ismo. Até porque a palavra de Deus nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Quem transforma o Brasil, quem transforma esse mundo não é político, não é presidente A, nem B, nem C, nem D, mas é o Senhor Jesus.
Ele é quem pode libertar esta nação de todas as mazelas, de tudo que está acontecendo e que aconteceu até este presente momento. Mas vamos aqui ao quarto catalisador, o iluminismo. E o que é o iluminismo, pastor? Os seus defensores acreditam e defendem a atitude de confiança nas virtudes da razão e das ciências como os principais motores do processo, do progresso das sociedades. A gente sabe que após a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo alavancou, foi uma verdadeira alavancada. A indústria, não é? A Alemanha, inclusive, foi quem mais se beneficiou através da indústria automobilística e tantas outras indústrias. Nós tivemos na Alemanha já algumas vezes, eu tenho ouvido isto de guias turísticos. A Alemanha soube aproveitar o momento em que estava saindo de um caos, de uma Segunda Grande Guerra Mundial, e eles souberam dar a volta por cima. Hoje é um país de primeiro mundo, é um país inclusive que vive num verdadeiro apogeu. Até o muro de Berlim caiu. Vocês veem que aquele muro não permaneceu, porque era uma verdadeira vergonha mundial, um país ter um muro dividindo uma nação. A Coreia do Norte com a Coreia do Sul agora mesmo reataram relações diplomáticas. Nós assistimos isso. Divisão jamais leva progresso a qualquer nação. O Brasil, enquanto estiver dividido, nós não vamos ver essa nação crescer como poderia se não houvesse essa divisão. Então, o iluminismo, para muitos, pode ser um empecilho para você testemunhar no presente século. Mas vamos aqui rapidinho a um outro catalisador, o humanismo. Doutrina que considera o homem como objeto e beneficiário de seus esforços intelectuais. Foi um movimento literário da Renascença, centrado na valorização da cultura clássica grego-romana. Então Paulo refutou isso nos seus dias. Vocês vejam que o que Paulo diz aí em Romanos 12, 1 e 2, não é coisa de hoje não. Nos dias do apóstolo São Paulo, o humanismo já estava em vigor, já estava presente, marcou presença. E Paulo, por isso, é que escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, ele fez uma ressalva deste risco, deste perigo que traria grandes dificuldades e empecilhos ao crescimento da igreja. Quando Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, preste atenção, o que é que Paulo diz aqui? Você vai ver que isso não é coisa nova, não é coisa para o século 21, é coisa já do século, no início da igreja, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Paulo estava falando para a igreja nos primórdios da sua história. Que todos tenham um dia abençoado, que Deus derrame luz, iluminando os seus caminhos, abrindo portas nas decisões mais importantes que você venha tomar neste dia. Até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.